Boa noite, amada igreja e visitantes. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração a Deus, especialmente, pela ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor, onde quando a pessoa se converte, se converteu, depois foi batizado, e cada um que foi batizado tem essa oportunidade de participar da Santa Ceia do Senhor. E hoje, dessa noite, nós temos e vamos participar dessa Santa Ceia do Senhor. Nós iremos dar início com uma oração inicial. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui na sua casa. Que o Senhor venha, Senhor, estar conosco, Senhor, nessa noite, continuar conosco nessa noite, Senhor. E, primeiramente, Senhor, queremos pedir perdão de todos os nossos pecados, Senhor. Todas as nossas transgressões, Senhor, que nós cometemos diante do Senhor, que não tem te agradado, Senhor. Tudo, Senhor, que nós entristecemos seu coração e que te magoamos, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, por tudo, Senhor, e no nome do Senhor Jesus, Senhor. Senhor, venha, Senhor, estar abençoando cada irmão que está aqui nessa noite, Senhor. E cada irmão, Senhor, que ainda há de chegar, Senhor. Obrigado, Senhor, pela essa chuva, Senhor, que cai sobre a terra, Senhor. Senhor, venha derramar chuva de bênção, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que dura para sempre, Senhor. E também, Senhor, queremos agradecer ao Senhor pela sua graça, Senhor, que nos alcançou, Senhor. Que através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nós temos a eterna salvação, Senhor. E hoje, Senhor, nessa noite especialmente, nós estaremos aqui, Senhor, para celebrar a Santa Ceia do Senhor. E que nós possamos, Senhor, lembrar, fazer a lembrança, Senhor, o que Jesus fez por nós naquela cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Também lhe peço pela palavra, Senhor, que será ministrada essa noite, que o Senhor venha, Senhor, falar em nossos corações e que nós possamos abrir nossos corações para deixar a Tua palavra habitar nela, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. E receba, Senhor, nossos louvores e todas as nossas adorações como um aroma suave em seu trono. Que o Senhor venha, Senhor, receber também em forma de gratidão ao Senhor. Que não somente nossas bocas, Senhor, que não somente nossos lábios venham te louvar, mas que nossos corações, Senhor, esteja cheio de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. E eu lhe peço tudo isso e agradeço e no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós iremos cantar agora o hino do cantor cristão 123, Bendito o Cordeiro. Sangue lavado com
E agora peço que a igreja possa ficar em pé, por favor. Nós iremos entoar um cântico chamado Alto Preço. Obrigado, grupo de louvor. Ainda de pé, irmãos, peço que a igreja possa abrir a sua Bíblia. Nós iremos fazer uma leitura no livro que se encontra em Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao 12. Isaías 53, do versículo 1 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava por um caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Convido aqui nosso diácono Ivon, irmão, só vem aqui à frente e fazer o agradecimento pela palavra que foi lida. Boa noite a todos. Vamos orar pela leitura da palavra do Senhor. Oremos. Pai Celestial, em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, somos gratos ao Senhor, meu Pai, pela Tua santa e bendita palavra, Senhor, o qual nós temos o livre acesso de poder lê-la, Senhor Deus, juntos em Tua casa, Senhor. A Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que nos mostra o verdadeiro caminho que conduz à salvação eterna, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, o qual se entregou, Senhor Deus, por nós, morreu por nós, Senhor Deus, mas ressuscitou no terceiro dia para a nossa santificação, para a nossa salvação e para a salvação de todo aquele que crê, Senhor, em Senhor Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Muito obrigado, meu Pai. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, diácono Ivon. Poder vos assentar, por favor? Nós iremos cantar mais um cântico ao nosso Deus, chamado Além do Sangue.
e nós o reputávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor também nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Que através só do sangue do Senhor Jesus, só o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Alguém pode nos dizer, né, que nós somos pecadores. Realmente, nós somos pecadores. Mas nós somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Agora eu peço que a igreja mais uma vez possa ficar em pé. Nós iremos cantar o hino do cantor cristão 329. Esse hino será para a oferta à casa do Senhor essa noite. Conta as bênçãos. Aqui está nosso gasofilaço. Quem puder vir aqui à frente e entregar a oferta ao Senhor. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Diz acaso mágoa triste é teu unidade, é a cruz pesada que tem de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando virem outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanime, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém, Senhor. Podemos assentar, por favor? Oremos pela oferta.
Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer. E nesse momento queremos te agradecer pela oferta que foi recolhida essa noite, Senhor, que sabemos, Senhor, que é para mantimento da tua obra, Senhor. Que o Senhor venha estar abençoando a cada irmão que pôde cooperar essa noite, Senhor, e cada irmão que não pôde cooperar também, Senhor, pois o Senhor sabe o motivo. E tudo, Senhor, que ocorrerá ainda nessa noite, Senhor, seja para a sua honra e para a sua glória. Senhor, eu lhe peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar mais um cântico. Deus enviou. Irmãos, desculpa mais uma vez, peço que a igreja possa ficar em pé para entoarmos juntos esse cântico. Deus enviou
Podemos sentar, por favor? E essa foi a nossa primeira parte, onde louvamos e adoramos o nome do Senhor. E agora irei passar a palavra para o nosso pastor Júlio César, que irá trazer as considerações e a mensagem do Senhor para nós essa noite. Pastor Júlio está com a palavra. Gostaria de dar um amável e sincero boa noite a todos os irmãos e visitantes. Boa noite. E na oportunidade também gostaria de saudá-los com a santa graça de Deus e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Mais uma vez, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, nós estamos reunidos nesse dia do Senhor, nessa noite do Senhor, onde o culto dessa noite é um culto de santa ceia do Senhor, onde a igreja, ela tem a oportunidade, tem o privilégio de relembrar do grande sacrifício vigário de Jesus Cristo, onde ele foi à cruz do Calvário em obediência a Deus, para trazer a todos aqueles que nele creem, para trazer aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, essa lembrança e vida eterna em Cristo Jesus. Então nós estamos reunidos essa noite com esse propósito. Se você está aqui essa noite, é porque Deus quis que você estivesse aqui essa noite. Deus, ele tem a maneira certa, no tempo certo, de trabalhar com aqueles o qual ele quer salvar. Então hoje é a oportunidade para você que não tem Cristo como único e suficiente Salvador, para você que um dia disse sim para o Senhor, mas não anda nos caminhos de Deus. Hoje é uma excelente oportunidade. Gostaria de fazer o reconhecimento dos nossos amigos visitantes, onde nós temos aqui a família do Henrique, aquele jovem que está ali, a Dana, Ana, Juan, Isis, né? São a família daqueles jovens que estão ali. Segundo o visitante do irmão Jandes, nossos vizinhos que moram aqui na frente. Nós temos também a Saila e o Levi. A Saila é filha da irmã que sempre nos visita, né? Ah, tá, reconheci pelo nome. Temos a Vanessa. A Vanessa, mãe do Jonas, irmã da irmã Maria e tia da Ana Carla e Ana Paula. E cunhada do irmão Claudio Honor, certo? Vamos dizer aquela nossa frase carinhosa que nós falamos para os nossos irmãos e visitantes? Amém. Todos são bem-vindos no nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos e visitantes que têm uma Bíblia possam abrir para o Evangelho de Lucas, capítulo 23, onde nós iremos ler somente uma frase de Jesus Cristo. Lucas, capítulo 23, vocês podem permanecer sentado mesmo. Lucas 23, versículo 34, parte A. Nós só iremos ler uma frase de Jesus Cristo. Amém ou misericórdia? Amém? Vamos ler? Lucas, capítulo 23, versículo 34, parte A, só uma frase de Jesus Cristo. Contudo, Jesus dizia: Pai,
Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Somente essa frase. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus, para que possamos compreender a sua palavra e saiamos todos edificados, transformados, praticantes, e que hoje possa haver salvação na casa do Senhor. Querido Deus e nosso eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade que estamos tendo, o qual o Senhor nos deixou nós abrirmos as nossas bocas para adorar um Deus santo, um Deus que entregou seu único filho para morrer por nós ali na cruz do Calvário. E por ocasião da morte de Jesus Cristo, que morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, é que nós estamos aqui essa noite para relembrarmos o grande sacrifício vigário completo, o grande sacrifício que o Senhor fez por derramar o teu precioso sangue, para que desse a oportunidade para todos os pecadores se arrependerem dos seus pecados e confessar o Senhor como único e suficiente Salvador. Pai, se essa noite existe uma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que hoje, Senhor, possa ser a noite da sua grande salvação. Se entre nós, Senhor, uma pessoa que disse sim para o Senhor, mas não anda fazendo a tua vontade, não está nos teus caminhos, que hoje, Senhor, possa ser a noite da sua reconciliação. Pai, nós oramos por nós, Igreja do Senhor, que o Senhor nos ajude a nos consagrarmos a cada dia mais para o Senhor, Pai, porque fazendo isso nós vamos sempre estar lembrando do teu grande sacrifício, Senhor, que vai trazer para nós essa lembrança todos os dias, e todos os dias nós iremos agradecer ao Senhor pela tua grande salvação em nós. Nós prestamos honra, louvor e adoração ao teu bendito e soberano nome, porque só tu, Senhor, é digno de toda honra, glória e louvor. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, antes de nós fazermos a celebração da Santa Ceia, eu gostaria que nós pensássemos um pouco sobre a necessidade de uma profunda espiritualidade. A necessidade de uma profunda espiritualidade. Ou seja, o objetivo dessa mensagem é trazer para nós que somos igreja do Senhor, e para você que não tem Cristo como único e suficiente Salvador, a decisão de buscar a Deus diariamente em uma profunda espiritualidade com Deus. Nós estamos diante de um texto que Lucas está narrando aqui, a crucificação de Jesus Cristo. E nós queremos aqui tirar alguns exemplos de espiritualidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sofrimento de Jesus na cruz foi de intensa agonia física e emocional. Os instintos de um homem normal, se fosse um de nós que estivéssemos pregado ali naquela cruz, nós não tínhamos algum raciocínio que Jesus teve quando estava ali naquela cruz.
Ou seja, um instinto de um homem natural, como eu, como você, seria lutar e seria fugir daquela cruz. No entanto, com Jesus Cristo aconteceu algo diferente. Jesus Cristo, ele conseguiu dizer, segundo Lucas 23, versículo 34, conseguiu dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E qual era o segredo que Jesus ali estava tendo para fazer isso? É que Jesus, ele tinha uma profunda espiritualidade. Mesmo diante de intensa agonia, Jesus superou seus instintos humanos. Ele nos deu grande testemunha, o testemunho de uma grande, profunda espiritualidade. Como Jesus, devemos desenvolver uma profunda espiritualidade que nos dê condições de superar os nossos instintos humanos e de preservação ou retaliação na hora da aflição. Por isso eu gostaria de pensar com vocês 4 características de Jesus que demonstraram a sua profunda espiritualidade. E a primeira característica de Jesus que demonstrou a sua profunda espiritualidade é que Jesus tinha visão espiritual dos acontecimentos. Jesus tinha visão espiritual dos acontecimentos. Irmãos, vamos imaginar, se eu e se você estivesse pregado aqui naquela cruz, qual seria a nossa visão espiritual? Se fosse eu procuraria logo pular daquela cruz ali. Se fosse eu começava a xingar aqueles que estavam ali me crucificando, e alguns estavam me xingando Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, ele fez algo diferente. Quando ele diz, contudo dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ao dizer Pai, Jesus estava mostrando haver alguém ali, que os outros não estavam vendo. E quando Jesus disse no versículo 34, contudo dizia Pai. Sabe o que isso significa, irmãos, para nós? Que Jesus reconhecia que Deus estava com ele. Quando Jesus disse Pai, Jesus estava mostrando que alguém estava com ele, o qual as outras pessoas só chegavam somente a cruz, os pregos, o sangue, os gemidos, mas Jesus chegava o Pai. Por isso que diz Pai. Então Jesus, ele tinha uma visão espiritual do acontecimento que estava acontecendo com Jesus, o qual ele estava sendo crucificado. Irmãos, vamos ver esse texto conhecido do apóstolo Paulo, Romanos 8, 28. Aqui está o exemplo para nós termos as mesmas características que teve Jesus quando nós estivermos passando por agonia, por aflições. Romanos 8, 28. O apóstolo Paulo, ele diz assim, quando ele vai escrever à igreja de Roma, para os irmãos, ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que o apóstolo Paulo quer passar aqui?
Ele diz: irmãos, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem, preste bem atenção, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui está uma visão espiritual que Jesus teve ali na cruz, que deve estar nos nossos corações. Porque, irmãos, o que tem acontecido quando nós passamos por aflições, por agonias? O que tem acontecido? A nossa natureza humana, ela é inclinada a sempre murmurar contra Deus, a sempre dizer algo contra Deus. Por exemplo, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito esse tipo de coisa, eu não aceito essa derrota, eu não aceito esse câncer. O apóstolo Paulo está dizendo: eu sei que tudo coopera, esse tudo, ou todas as coisas, está no plural, são todas as coisas, tanto boas como más, tudo coopera. Por quê? Porque eu amo a Deus, nós amamos a Deus. Então o apóstolo Paulo diz: vocês sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, Jesus Cristo, ele teve essa visão espiritual. O que cooperou para mim? O que cooperou a morte de Jesus Cristo para mim? O que cooperou a morte de Jesus Cristo para você? O qual o texto, voltando aqui rapidinho para o nosso texto de Lucas 23, o que estava acontecendo? Eles estavam zombando de Deus, zombando de Jesus Cristo. No versículo 35, aí vai dizer: o povo estava ali e tudo observava, também as autoridades zombavam e dizia: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Ou seja, o que cooperou, irmão? Cooperou para nós a vida eterna. Já pensou se Jesus, na sua humanidade, que Jesus aqui era humano, Jesus aqui estava sofrendo. A pessoa, se Jesus dissesse que não tivesse essa visão espiritual: vocês estão zombando de mim, é? Vocês não estão acreditando que eu sou Deus? Eu vou já orar aqui ao meu Pai para que Ele mande anjos para destruir todos vocês. Vocês querem ver? Eu vou já descer dessa cruz aqui, eu vou colocar fogo em todos vocês. Jesus não fez isso. Por quê? Porque Ele tinha uma visão espiritual. Irmãos, assim somos nós, a igreja de Deus. Nós precisamos ter essa visão espiritual como teve Jesus Cristo. E muitas das vezes nós fracassamos quando estamos passando em algumas situações porque nós não temos a visão. O apóstolo Paulo disse: meus irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Um câncer coopera? Coopera. Ganhar na Mega Sena coopera? Coopera. Morrer coopera? Coopera. Sofrer um acidente coopera? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus, ele teve essa visão. Gostaria de confirmar com mais uma passagem. Lucas, capítulo 17, aqui mesmo, versículo 20 e 21. Jesus tinha uma visão espiritual dos acontecimentos. Lucas 17, 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe disse, ou melhor dizendo, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência,
nem dirão, ele aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Então, qual é o contexto aqui? Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus. E Jesus disse para ele: olha, o reino de Deus já veio. E o reino de Deus está dentro de vocês, porque ele não entendiam a visão espiritual. Os fariseus eram aqueles que condenavam as pessoas por aquilo que praticavam, mas eles mesmos não praticavam aquilo que era para praticar. Porque os fariseus eram os melhores do intérprete da lei. E Jesus disse para ele: olha, o reino de Deus já veio, ó. E sabe onde está o reino de Deus? Dentro de vocês. Falta de visão espiritual. Falta de visão dos acontecimentos que estava acontecendo. Então, queridos irmãos, muitas das vezes, nós também estamos tão focados nas circunstâncias que não conseguimos ver o agir de Deus. Jesus ali cooperou para nós não irmos para o inferno. Jesus cooperou para que nós viéssemos ter uma vida santa, uma vida que glorifique, que exalte, uma vida que procure sempre a vontade de Deus, que é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então Jesus, ele teve uma visão espiritual do acontecimento. Por quê? Ele sabia o quê? Quem é que estava ali quando ele disse o quê? Pai. Deus estava com ele. Por isso, irmãos, há uma necessidade de a cada dia nós nos aprofundar para buscar a cada dia a espiritualidade como Deus quer. A segunda característica que demonstraram a profunda espiritualidade de Jesus é que Jesus possuía uma intimidade real com o Pai. Jesus, ele possuía uma intimidade real com o Pai. Versículo 34 do capítulo 23 de Lucas: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. Irmãos, só um ser espiritual que tinha uma intimidade real com Deus poderia dizer isso. Só um ser espiritual que tinha uma intimidade com Deus poderia dizer isso. Jesus estava sendo acusado pelos judeus de se declarar igual a Deus. Por que ele disse que era do seu pai? Olha essa passagem aqui de João 5. Vamos ler essa passagem aqui de João, capítulo de número 5, versículo 17 e 18. Ele estava sendo acusado pelo judeu que estava se declarando igual a Deus. João, capítulo de número 5, versículo 17 e 18. Diz assim: mas, João 5,17, mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então os judeus aqui queriam matar Jesus Cristo, porque ele estava dizendo que era o próprio Deus. Então, quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, a sua intimidade com o Pai
trazia para Jesus a declaração que ele, Jesus, era Deus. E os judeus não estavam acreditando. E estavam acusando Jesus que não era Deus. Irmãos, isso só pode acontecer com um ser espiritual que tem intimidade com Deus. Que tem intimidade com Deus. Por isso, meus irmãos, que assim como Jesus, nós, como igreja do Senhor, precisamos ter essa intimidade com Deus para nós buscarmos essa profunda espiritualidade com Deus. Mas como é que vem isso? Qual é a forma que nós vamos ter essa intimidade, irmãos? Porque o que tem acontecido hoje com a igreja dos nossos tempos? O que tem acontecido com a igreja contemporânea dos nossos tempos? Essa falta de intimidade com Deus. Oséias vai dizer no seu livro que o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento, por não ter essa intimidade com Deus. E Jesus, ele é um exemplo, porque ele tinha essa característica, como eu já falei, se fosse um de nós ali naquela cruz, nós chutávamos o balde, saímos de lá, falando todo tipo de coisas, mas Jesus, pela sua intimidade com Deus, ele buscava isso. Irmão Ademar hoje estava pregando na nossa união de homens sobre humildade, que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. A igreja do Senhor, ela precisa ter essa intimidade, que quando a igreja do Senhor tem essa intimidade, vai saber e reconhecer a necessidade de participar da Santa Ceia do Senhor. Vocês sabiam que tem pessoas que não dão valor à Santa Ceia do Senhor, apesar de ser um memorial, apesar de ser algo ilustrativo, que nós temos aí o pão, que está ilustrando o corpo de Jesus Cristo. Nós temos aí o suco, que está ilustrando o sangue de Jesus Cristo. Apesar de ser algo ilustrativo, as pessoas não dão valor por falta de intimidade. Por falta de intimidade, a nossa geração está sendo aquela geração que não tem intimidade real com Deus, como teve Jesus Cristo ali. Por isso que ele diz: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo, por falta de intimidade com Deus. Jesus, ele tinha essa intimidade. Terceira característica de Jesus que demonstravam a sua profunda espiritualidade é que Jesus vivenciava o amor verdadeiro pelas pessoas. Jesus vivenciava o amor verdadeiro pelas pessoas. Jesus intercedeu por aqueles que estavam ali maldizendo ele, diante de uma possível ira do Pai se manifestar sobre ele. Então Jesus disse: Pai, perdoa, Pai. Por quê? Porque eles não sabem o que estão fazendo. Então Jesus intercedendo por aqueles que estavam acusando e iriam crucificar e matar Jesus, mas Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Irmãos, assim aconteceu. Vamos lá para o Antigo Testamento. Êxodo 32. Nós temos aqui o nosso irmão chamado Moisés. Êxodo 32, vamos partir do versículo 9.
a partir do versículo 9 de Êxodo. Moisés é o nosso exemplo. Amém ou misericórdia? Amém, glória a Deus. Do 9 ao 11. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Olha o que Moisés fez. Moisés poderia dizer: é verdade mesmo, Senhor, destrói logo esse povo rebelde, quer te obedecer, destrói. Porém, Moisés, no versículo 11, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Moisés aqui intercedendo por esse povo. Assim foi Jesus. Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Irmãos, igreja do Senhor e visitantes, quando nós temos um verdadeiro amor pelas pessoas, nós, em vez de orar, ou até mesmo fazermos o mal para com as pessoas, nós iremos orar por essas pessoas. Nós iremos interceder por essas pessoas, como aconteceu com Moisés. Vocês se lembram lá da parábola? Vamos ler essa parábola, eu acho muito interessante. Alguns teólogos dizem que é parábola, outros não dizem que é parábola, mas o que importa, Lucas capítulo 10, o que importa é que vai servir de exemplo para nós sabermos que nós precisamos vivenciar o amor verdadeiro, assim como Jesus fez na cruz do Calvário. Lucas 10, 25. Eu acho muito interessante isso aqui, né, irmãos? Alguns pregadores paulistas dizem que é Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians aqui, né? Eu posso dizer que é Flamengo e Fluminense, né? Que teve hoje, né? Ok. Lucas 10, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito, depois Jesus aprova, ele disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, aí vai fazer uma narrativa. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote, olha o abençoado, por aquele caminho, e vendo passar de largo. Semelhantemente um levita, depois de vir do culto, né, de louvor e adoração, cantando aquela música: eu quero ser uma bênção para você. Aí vinha um levita, descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Eita! Aí chegou um samaritano. Vocês conhecem a história, né? Que os samaritanos não se davam com os judeus. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal,
levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, tu indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Irmãos, aqui nós estamos diante de um exemplo de um amor verdadeiro. Um samaritano ajudando um judeu, qual ele não se batiu, era ao contrário. Tudo isso por um amor verdadeiro. Assim foi com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vivenciou esse amor. Quando ele foi na cruz do Calvário, morreu por nós, pediu a Deus para que perdoasse os pecados daqueles que estavam maltratando e crucificando por um amor verdadeiro. Ou seja, as pessoas que amam verdadeiramente conseguem interceder até pelas pessoas que lhe causam dor e aflição. O que ele está dizendo? Que quando nós amamos, nós vamos interceder por aquelas pessoas que nos perseguem. E assim foi que Jesus nos disse. Ou seja, interceder por alguém que nos faz mal é uma demonstração de amor. Não conseguimos odiar uma pessoa e ao mesmo tempo orar por ela. Para isso, precisa ter um amor verdadeiro. E Jesus Cristo, vamos lá para esse versículo que eu acho também maravilhoso, João capítulo 13. Olha o que é que Jesus Cristo diz para aqueles que querem, para aqueles que dizem discípulos, mas não amam. João 13, 34, mas o versículo-chave é o 35. João 13, 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns pelos outros. Jesus Cristo lá naquela cruz, ele demonstrou amor, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe o que é isso? É vivenciar o amor verdadeiro pelas pessoas. Essa é a terceira característica. 4 características e a gente vai encerrar. 4 características, a quarta característica de Jesus que demonstrava a sua profunda espiritualidade é que Jesus conseguia perdoar sinceramente os seus agressores. Jesus, ele conseguia perdoar sinceramente os seus agressores. Por que eu dei ênfase em sinceramente? Que muitas das vezes nós não perdoamos sinceramente. E Jesus, ele perdoou sinceramente. Ele não disse: Pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que faz. Mas, Pai, quando eu ressuscitar, deixa que eu vou pagar essa dívida, porque eu vou ressuscitar. Foi assim que ele disse para o ladrão lá: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porque Jesus, ele sabia que ele ia ressuscitar. Então ele poderia dizer: Pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que faz, mas quando eu ressuscitar, eu vou acertar a conta com esses aí. Mas o que Jesus Cristo fez? Ele disse: Pai, perdoa-lhes, Pai,
porque eles não sabem o que fazem, eles são pecadores. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. Assim, irmãos, tem que ser o perdão independente dos sentimentos. Porque tem pessoa que diz assim: tá, eu vou perdoar ele, mas deixa eu ficar legal, deixa eu me recuperar. Irmãos, perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu não preciso estar bem para perdoar uma pessoa. Jesus Cristo estava aqui em agonia, aflição. Ele poderia dizer: Pai, deixa eu ficar bem, deixa eu ficar legal. Aí o Senhor perdoa eles. Não, porque Jesus perdoou os seus agressores sinceramente. E perdão é um ato de obediência e fé diante de Deus. O recurso para conseguir perdoar com sinceridade é compreender as limitações daqueles que nos ofendam, daqueles que nos ofenderam. Por quê? Porque Jesus diz: eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles estão limitados. Assim deve ser conosco. Aí, para isso, nós temos o versículo, né? 2 versículos que eu gostaria de ler com os irmãos. Efésios, capítulo de número 4. Por que, irmãos? Isso tem tudo a ver com a ceia. Porque não tem como você cear se você não tiver todos esses requisitos. Você vai cear sem se examinar e você vai comer juízo para si. Você vai tomar juízo para si. Então, se você não tem esse requisito, hoje você precisa liberar perdão para o seu irmão. Você precisa liberar perdão para o seu próximo. E não precisa o seu próximo, seu irmão está aqui, não. Dentro do seu coração você pode fazer isso. Efésios 4:34. Ou melhor dizendo, 4:32. Paulo diz aos irmãos de Efésios: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O apóstolo Paulo: antes, vocês precisam se perdoar, porque Deus em Cristo, Ele perdoou teus pecados. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer também aos irmãos de Filipenses, se vocês notarem aqui, é a falta de perdão do povo de Deus. Filipenses capítulo de número 3, versículo 3, quando o apóstolo Paulo vai falar das virtudes, Filipenses capítulo 3, versículo 3, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O apóstolo Paulo diz: irmãos, Cristo perdoou seus pecados. Cristo pegou seus pecados e jogou na profundeza do mar, e nunca mais ele vai lembrar. O apóstolo João vai dizer, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para nós termos uma profunda espiritualidade, nós precisamos perdoar sinceramente aquele que tem nos ofendido. Precisamos perdoar sinceramente. Não é aquele perdão, eu perdoo, tá, é para perdoar, eu perdoo, mas eu aqui e ele lá, tá bom? Não, isso não é perdão não.
Perdoar é abraçar, é beijar, é estar perto, é lembrar do que aconteceu, mas não vai causar mais sofrimento. É igual uma ferida, vai ficar somente a cicatriz, mas não vai mais doer. Assim é o perdão verdadeiro. Por isso que Jesus diz: Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que fazem. Concluindo, eu gostaria de fazer algumas aplicações. E a primeira dela, a ceia deve ser um momento de reflexão. Tudo que eu estou falando aqui, você precisa estar refletindo. Eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar nisso. Será que vivemos uma vida espiritualmente verdadeira? O Espírito Santo é aquele que mora dentro de você. E ele sabe a vida que você vive. Se é uma vida de fariseu, lembra da música aí da Ame, que está causando bastante controvérsias, né? Evangelho de fariseus. Será que nós somos esse evangelho de fariseus? Que pregamos, mas não vivemos aquilo que pregamos. Esse sim é um evangelho de fariseu. Mas a igreja não deve ser um evangelho de fariseu. Então a pergunta é: será que você está vivendo uma vida espiritualmente verdadeira? Porque, irmão, tem pessoas que só é crente dentro da igreja. Vai ver como o marido é com a sua esposa, como a esposa é com o marido, como os filhos é com os pais, como os pais é com os filhos. Né? Alguém perguntou para uma criança e disse: papai, acho melhor a gente morar na igreja. Mas por que, meu filho? Mas porque lá, papai, lá na igreja o senhor trata a mamãe bem, o senhor nos trata bem. Quando chega em casa é um capeta. Precisa de espiritualidade. São os momentos de aflição que revelam a nossa espiritualidade ou a nossa carnalidade. É no momento difícil que nós vamos saber se nós somos espirituais ou somos crentes carnais. Qual o apóstolo Paulo diz, que tem crentes carnais, onde a natureza sempre é voltada para as coisas do mundo. Para vivermos uma profunda espiritualidade, precisamos pedir perdão ao Senhor pela nossa carnalidade e clamar para que Ele nos encha do seu Espírito. Irmãos, se você está nessa condição, eu te aconselho: não participe da Santa Ceia do Senhor, porque você vai estar pecando contra um Deus Santo, que você vai estar pregando aquilo que não está vivendo. Então é o momento de você pedir perdão a Deus e não voltar a fazer aquilo que você tem feito, que só você e o Espírito Santo sabem. Só naquele momento onde está você, o Espírito Santo, ele sabe. Se vivermos nessa espiritualidade, poderemos reagir como Jesus, mesmo quando ofendidos, agredidos ou feridos por alguém. Se nós formos os crentes espirituais, nós vamos dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Como Jesus conseguiu dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz? Porque Jesus tinha uma profunda espiritualidade. E é assim que Deus quer conosco. É assim que Deus quer com você que não tem Cristo. Que você seja um espiritual, não carnal. Que você possa ter oportunidade, privilégio de participar desse momento solene, que é um privilégio para a igreja do Senhor. Então, há uma necessidade de uma profunda espiritualidade para a igreja de Deus. Amém? Vamos orar pedindo a graça e a misericórdia de Deus.
Querido Deus, nós queremos chamar o Teu Santo Espírito, que mora dentro de nós, e Ele conhece, Senhor, toda a nossa vida, todo o nosso pensamento, toda a nossa atitude, toda a nossa ação. E o Espírito Santo é aquele, Senhor, que nos acusa dos nossos pecados, Senhor. E se temos, Senhor, algum pecado por prática, se estamos fazendo algo que não está glorificando, nem exaltando, e nem bendizendo o Teu nome, Senhor, perdoa os nossos pecados. Assim como o Senhor perdoou aqueles agressores que estavam zombando do Senhor, não estavam sabendo o que estavam fazendo, Senhor, perdoa-nos os pecados, porque queremos, Senhor, participar da mesa do Senhor com um coração puro, com um coração agradecido, com um coração quebrantado, com um coração voltado para o Senhor. E o pecado não deixa nós fazermos isso, Senhor. Senhor, limpe o nosso coração, para que possamos, Senhor, relembrar aquele grande dia, Senhor, ali, naquela via dolorosa, onde Teu precioso sangue foi sendo derramado, e esse sangue trouxe para nós remissão dos nossos pecados. Queremos lembrar que o Senhor deu Sua única vida, Senhor, por nós, para hoje nós sermos os Teus filhos, e de fato nós somos os Teus filhos, Senhor. Então, Senhor, ajuda-nos para que possamos, Senhor, fazer a Tua vontade a cada dia. Mas é no nome de Jesus, confiado no perdão em Cristo Jesus, é que nós louvamos e bendizemos e exaltamos o Teu nome. Amém, Senhor. Antes de nós passarmos para a celebração, gostaria de fazer duas perguntas. A primeira pergunta é saber se existe um crente que ainda não foi batizado e quer participar da Santa Ceia do Senhor e quer pedir o seu batismo. Levante uma de suas mãos. Com esse gesto eu vou entender que você está pedindo o seu batismo. Então nós temos ali o irmão Alessandro, ok? Minha segunda pergunta é, se você entendeu essa mensagem, que Cristo foi à cruz do Calvário para te dar a vida eterna, para te livrar do inferno, para que você pudesse participar da Santa Ceia do Senhor. Mas para isso acontecer, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Tanto para você ir para o céu, como para você participar desse memorial que só os crentes têm o privilégio. Alguém essa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Peço assim que você levante uma de suas mãos. Com esse gesto eu vou entender que você quer ir para o céu, e antes de ir para o céu, você também vai ser batizado em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Se não há, que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, possa conceder outras oportunidades. Ok, eu gostaria de chamar os diáconos dessa igreja, diácono Ivon, diácono Ademar, que vão fazer a parte da entrega tanto do pão, como também do vinho.
E essa celebração só poderão participar aqueles que já foram batizados em Cristo Jesus, tá? Somente esses irão participar. Eu gostaria de ler um texto com os amados irmãos e visitantes, aqui mesmo em Lucas, capítulo 22, versículo 19 e versículo 20. Vamos ler esse texto para fazermos menção à ceia do Senhor. Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20. O Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, Lucas 22, versículo 19: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Nós iremos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado por essa santa palavra, Senhor. Que essa palavra possa achar guarita nos nossos corações, a fim, Senhor, de nós relembrarmos um dos teus 2 mandamentos, que é a Santa Ceia do Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esse grande privilégio que estamos tendo de participar da Santa Ceia do Senhor. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Enquanto o diácono Ademar vai fazer a distribuição do pão, que simboliza o corpo de Jesus Cristo, nós iremos cantar o cântico que está intitulado Vem cear. É um mandamento de Deus. Cantemos todos. Amém. Lucas, capítulo 22, versículo 19, nos diz assim a palavra de Deus: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo:
Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comemos todos. Senhor, queremos, Senhor, agradecer mais uma vez ao Senhor, porque aprove ao Senhor de uma forma voluntária ir naquela cruz, sofrer, Senhor, todos os xingamentos, todas as murmurações, e o Senhor, pela tua fidelidade, não revidou, porque o Senhor tinha uma missão, e o Senhor cumpriu muito bem a sua missão. E por o Senhor cumprir a sua missão, trouxe a nós, Senhor, remissão dos nossos pecados, onde em Cristo Jesus nós fomos justificados. Agora nós não devemos nada, porque o teu corpo que foi derramado pagou todos os nossos pecados, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Por isso nós estamos aqui essa noite, prestando gratidão ao Senhor, com nossos corações alegres, na esperança, Senhor, que quando o Senhor voltar, ou nós partirmos, iremos nos encontrar com o Senhor, Pai. E louvado e exaltado seja o teu nome, porque assim o Senhor quis. Pois nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora o diácono Ivon irá servir o cálice com vinho, que simboliza o sangue de Jesus Cristo. Nós iremos continuar cantando o cântico Vem Cear. Sedento se achar, venha a Cristo sem parar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também da vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Lucas, capítulo 22, agora o versículo de número 20, traz para nós uma referência sobre o cálice, a nova aliança derramado no sangue de Jesus. Lucas 22, versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Tomemos todos. Querido Jesus, agora, Senhor, nós queremos agradecer
ao Senhor pelo teu precioso sangue que foi derramado naquela via dolorosa. E esse precioso sangue trouxe, Senhor, para nós vida eterna, trouxe para nós filiação em Cristo Jesus, porque precisou derramar o teu precioso sangue para que nós pudéssemos participar desse momento solene, que nós pudéssemos participar do grande céus, o qual o Senhor se encontra, o qual o Senhor está preparando a nossa morada. E nós cremos que o Senhor não irá mais demorar. Nós temos a esperança, Senhor, que a tua volta está tão próxima, Senhor. Aí nos ajude, Senhor, a cada dia nos aprofundarmos mais na intimidade com o Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos aprofundarmos mais em perdoar os nossos irmãos, perdoar aqueles que têm nos ofendido, Senhor, porque o Senhor mostrou ali naquela cruz todas essas características, Senhor, que o Senhor amou aqueles que lhe fizeram mal. Ajuda, Senhor, nos amar, a orar aqueles que têm nos ofendido, Senhor, para que possamos ser considerados crentes espirituais, Senhor. Assim como o Senhor é um Deus espiritual, Senhor. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua igreja aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, por cada membro. Oramos por aqueles que não puderam, o Senhor sabe a necessidade, mas que no próximo encontro, Senhor, para relembrarmos, todos possam estar aqui na tua casa, com um coração de gratidão, um coração alegre, para relembrarmos juntos, como igreja do Senhor, um grande sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz do Calvário. Por isso nós damos honra, glória, louvor e adoração e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Enquanto o diácono Ivon vai recolher o cálice seco, vamos cantar a terceira estrofe. Já peço que os irmãos se posicionem em pé. E já peço que o Alessandro já possa vir aqui para nós orarmos e darmos a bênção pastoral. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então aqui nós temos mais um candidato ao batismo, onde ele vai se ajuntar com Daniel, com a irmã Ana Luísa. Nós vamos fazer assim, iremos levar primeiro para a sessão da igreja. Se a igreja autorizar, nós vamos dar o estudo
e se passar nos estudos, está programado para o dia 1º de maio, que é um evento da missão, qual nós batizamos a Laís, o Igor, foi outro? A Ana Carla, né? Nós batizamos dia 1º de maio, que é o retiro da família da Mimbrafé. Então, se tudo correr bem, tá? Se Deus confirmar, a igreja confirmar, nós iremos fazer esse batismo dia 1º de maio. Ok? Então vamos estender as mãos, como nós sempre fazemos, né? Uma forma de bênção para a vida do Alessandro, que entendeu, precisa se batizar. Querido Deus, nosso eterno Pai, aqui, Senhor, está mais um filho teu, irmão Alessandro, que entendeu, Senhor, que precisa obedecer uma de duas ordenanças que o Senhor dá para a tua igreja. E o primeiro, Senhor, é o batismo. E depois, se assim for confirmado pela tua igreja, ele vai precisar obedecer a segunda ordenança, que é participar da Santa Ceia do Senhor, Pai. Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome pela vida do Alessandro. Que o Senhor continue dando a ele, Senhor, graça, misericórdia, para que ele cresça cada dia espiritualmente, Senhor. Sabendo que o batismo é uma confissão pública que ele irá confirmar que está morrendo para esse mundo e vai ressuscitar para Cristo, para andar em novidade de vida, para ser vaso de honra na tua obra, para glorificar o teu nome, Senhor. Então repreenda toda a artimanha de Satanás na vida dele, que possa colocar dúvida, Senhor, para que ele possa desistir de obedecer essa ordenança, mas que ele siga firme, Senhor, com um propósito claro de obedecer essa ordenança. Então continue abençoando o teu servo, livrando de todo mal, livrando da queda e ajudando o Senhor nas suas necessidades, que só teu Espírito Santo pode consolar, Senhor. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus, e todos digam amém. Assim seja. Por fim, poder sentar. Obrigado, Alessandro. Diáconos, obrigado. Nós iremos dar a bênção pastoral. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, e todos digam amém. Assim seja. Boa noite a todos, boa semana. Obrigado.